Eu realmente entendo o sonho da casa própria, por mais que não seja o meu desejo deste momento. E isso, de certa forma, me liberte. As pessoas que eu converso de 20, 30 anos acham que dinheiro do aluguel é jogar dinheiro fora. Mas esquecem que o dinheiro do juros do financiamento também não é um dinheiro que vai para um lugar que seja muito conclusivo, vamos dizer assim. Se você é uma pessoa que já comprou, que já entrou no financiamento, talvez esse vídeo te machuque mais, talvez ele te acerte mais. Eu quero falar com as pessoas que estão em dúvida do que fazer neste momento. Então é um papo sem algemas, eu não quero induzir você a alguma coisa. Eu quero trocar uma ideia sincera para a gente ver se a gente acha pontos em comuns e de certa forma eu te dou um insight para ver se você toma a melhor decisão. Eu trabalho no mercado financeiro há mais de 10 anos. Eu acho que você nem precisa trabalhar no mercado financeiro para saber que financiamento não é o melhor dos casos. Eu já estudei sobre financiamento, investimentos, comprar, vender, o que é o melhor dos casos. E claro que o financiamento não é o melhor dos casos, dependendo, né, do que você vai fazer. O que eu mais vejo as pessoas fazendo é entrando em financiamentos de 20, 30 anos. E aí você compra um imóvel que vale 250 mil reais e você sai dessa dívida pagando 600 mil reais, 650 mil reais, se você pagar tudo certinho num prazo de 20 a 30 anos. E você acha que você conseguiu uma boa taxa, porque o banco vai lá e te dá uma taxa de 7%, você tem um pagamento ali no período das obras e você depois tem um pagamento durante o tempo que você está morando, e aí você tem as anuais, ou você tem um pagamento no pagamento das chaves ali, e você tem todos esses pagamentos no decorrer no desenrolar da sua casa própria. E eu sou uma pessoa que tem uma visão diferente. Eu acho que quando a gente está numa construção de carreira, que a gente está ganhando dinheiro, que nós estamos crescendo, a gente pode acumular riqueza, né? Eu acredito que o dinheiro pode virar um ativo e não um passivo. Porque enquanto esse imóvel não sai do chão, enquanto ele não é seu e você vai utilizá-lo para morar, ele não é um investimento. Mas nós somos induzidos a isso. Aquele almoço de domingo, que a gente chega na casa da nossa mãe, tá lá nosso tio, com aquela camisa xadrez, carro novo, e só no passacinto dele tá a chave do apartamento novo, e ele contando tudo que ele fez, o apartamento que ele comprou, e a chave de como investir o dinheiro. E a gente fica ali ouvindo, vê a nossa família toda ouvindo ele com maior atenção, e a gente se espelha naquele cara. A gente quer ser aquela pessoa, né? E aí ele solta: um homem sem uma dívida alta é só um menino. E aí você fala, pô, eu vou atrás do meu sonho. E você acha que você tem que ter uma dívida alta, porque você tem que ir atrás e você tem que... E aí você começa a sua vida com seus 18, 19 anos. Primeira coisa que você faz é comprar seu celular, 12 vezes. Primeira parcela que você aprende a fazer. Aí depois a faculdade, que você tem que fazer realmente isso. Educação você tem que investir. Depois vem seu carrinho, que você queria comprar, você foi aumentando ali, você saiu da fase do estagiário, entrou na fase do analista. Analista, você compra seu carro. E aí vem aquelas frases: pô, você tem que comprar seu cantinho, pô, você consegue dar a entrada já, você não vai deixar nada pro seu filho, você vai alugar, esse inquilino pediu apartamento, nossa, vai jogar dinheiro no lixo. E aquilo ali vai te machucando, você sabendo o que você pode fazer, aí você vai internalizando todas aquelas mensagens que vão passando para você, e aquilo ali é um monte de gatilho. Ninguém conta história triste. O cemitério do fracassado é um lugar silencioso. Ninguém conta as derrotas. Ninguém conta o que fez de errado financeiramente. Todo mundo só conta a vitória. Por mais que a gente aprenda demais com os erros. A gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Mas as pessoas contam as vitórias. Você alugando, você tem a liberdade de morar onde você quiser, testar lugares, você pode ver aonde que é melhor para você, se você prefere com varanda, sem varanda, um apartamento maior, um apartamento menor. Eu, por exemplo, morei em lugares que eu tinha que dormir vendo minha roupa secar, né? Então, era minha cama, aí não tinha um espaço, né? Não tinha área de serviço, então eu tinha que ver a roupa secando. Eu não tinha onde muito bem colocar minhas vassouras, minhas coisas. Então ela dormia meio que ali na varanda. Então eu percebi que aquilo ali não era para mim. Então foi ótimo eu testar,
né? Aí eu morei muito longe, eu falei, putz, quero morar mais perto do meu trabalho. Isso para mim é uma qualidade de vida. O aluguel me deu isso, me deu flexibilidade, pude conquistar outros sonhos, eu pude viajar para lugares que eu queria. Então o aluguel me deu uma certa flexibilidade que o comprar um apartamento iria deixar o meu orçamento mais rígido, porque eu teria uma série de coisas ali que quando chegasse meu 13º ou um bônus, alguma coisa, eu teria que pagar as anuais e eu não poderia fazer isso. Então eu sabia que de certa forma, como eu era uma pessoa jovem, eu iria ganhar mais, porque eu sei que o mercado de trabalho cada vez está ficando mais enxuto. Eu sei que uma carreira dura 20, 25 anos, no máximo ali, ainda mais que a gente está vivendo uma era de inteligência artificial e as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Então eu sou ativo agora, mas eu não sei se eu vou ser ativo por 30 anos e pagando todo esse tempo, esse valor. Então eu preferi, de certa forma, acumular dinheiro e eu sei que investindo bem eu posso dobrar esse valor e dobrando esses valores eu consigo em 5, 10, 15 anos ter um valor que eu consiga comprar uma casa, um apartamento que seja do meu agrado e ter o dinheiro no bolso ainda. O que eu vejo que é muito errado quando a gente começa a pensar em comprar o apartamento e fazer igual nossos pais, nossos tios? Que a estratégia mudou. Eles tinham essa estratégia quando era hiperinflação, né? Eles viviam uma época totalmente diferente. Eles saíam com um saco de dinheiro para comprar as coisas. O Plano Real começou em 1994. Então o que eles têm enraizado neles é que apartamento era uma forma de você quase sobreviver. E a gente pegar a mesma coisa que eles fizeram há 30 anos atrás e colocar no nosso contexto de hoje, pode ser que não dê certo. Não é uma receita de bolo, mas pode ser que não dê certo, porque a gente tem um mercado financeiro diferente, a gente tem um mercado imobiliário diferente, nós temos outras oportunidades, fazemos de maneiras diferentes, os preços são outros. Então eu não consigo entender que um apartamento de 400, 500 mil reais, de 34 metros quadrados, que eu não consiga ter espaço, seja um ótimo negócio e que eu consiga morar minha vida inteira. Então eu acho o preço muito descolado da realidade daquele imóvel. Então, para você ver como as coisas mudaram, as pessoas acham ótimo morar no estúdio, putz, é o meu começo de vida. No começo de vida não dá para você morar num aluguel? Se alugar alguma coisa e guardar dinheiro? Eu tenho essa visão que isso pode ser uma coisa melhor e eu possa ter mais flexibilidade. Eu prezo muito, por isso que eu estou falando aqui, que é a minha liberdade financeira, de eu acumular e eu ter ativos, eu fazer coisas entrarem no meu bolso. Eu penso que eu comprar um apartamento sendo empregado, CLT, eu não vou ter muitos meios de ganhar outras coisas. Às vezes o empreendedor acelera muito e ganha muito dinheiro. Eu, às vezes, como uma pessoa que trabalha, que tem um salário, eu não tenho esse tempo de acelerar. Eu vou ganhar um certo dinheiro ali e eu tenho que ter paciência para ver ele crescendo. Então tem duas formas de você crescer ganhando dinheiro. Ou você acelera muito para ganhar muito, ou você é um cara muito paciente. E neste momento, o que eu tenho na minha realidade é, você é um cara paciente. Preciso ser mais paciente, ganhar dinheiro e ver ele engordando cada vez mais. Como que eu tenho mais ativos? Investimentos, apostando em algumas coisas, vendo ativos que valem a pena, entrando em negócio com meus amigos. Então, sempre coisas que são um pouco arriscadas, outras não, tendo uma reserva, tendo meu custo de vida preservado 12 meses. Então, sempre me precavendo, porque a vida de um empreendedor é diferente. Você está sempre acelerando, você está indo atrás, a sua vida é dinâmica. Então, e quando eu falo em aposta, eu não estou falando em tigrinho, tá? Aposta, estou falando em apostas de você às vezes ver que um amigo está entrando em alguma coisa, está montando um restaurante, você entra como sócio capital, coloca 10 mil reais ali, coloca 15 mil reais ali e ele cresce, você montar uma franquia junto com ele, você trabalha, mas você não pode estar ali fisicamente, vocês montam uma franquia juntos. Isso é investir em apostar em coisas. Essa é a questão que eu falei de apostar. E falando de fatos, a Caixa soltou uma pesquisa falando que de 2023 para cá, mais que quintuplicou o número de apartamentos em leilão. Então eram pessoas que tinham o mesmo sonho da casa própria que não conseguiram arcar com esse sonho.
Não por má fé, é porque não conseguiram se planejar financeiramente para conseguir ali pagar as parcelas, pagar as anuais. E aí a Caixa pegou aquilo ali, colocou em leilão e pessoas que tinham dinheiro no bolso conseguiram arrematar por 40%, 50%, 60% de desconto aqueles imóveis bons que as pessoas não pagaram e que agora estão com eles e podem fazer Airbnb, que podem investir, mas que se planejaram, que têm o dinheiro, que fizeram, acumularam e entenderam a dinâmica do mercado brasileiro também. E isso, gente, de você ver como que as coisas funcionam em países já desenvolvidos, que entenderam a mecânica, como a Áustria, como a Alemanha, como esses países. A maioria da sua população já mora em apartamentos alugados. Pô, Gabriel, mas você está comparando maçã com banana. Não é isso. Eu estou falando de países que são mais ricos que os nossos, que têm uma taxa de juros menor, mas que entenderam que o preço do imóvel está muito descolado da realidade. Então eles falaram, não quero comprar, eu prefiro alugar, porque eu consigo alugar um apartamento bom por 0,2, 0,3, 0,4 do que ele vale. Então é isso. E eu vejo muitas pessoas falando, mas eu vou comprar um apartamento e ele vai valer aqui 10 anos 600 mil reais e eu comprei por 200. Quem falou que alguém vai pagar o que ele vai valer? Ele valer e alguém pagar tem uma distância muito grande. Quem falou que ele tem liquidez? Quem falou que alguém vai colocar dinheiro em 3 dias no apartamento, na sua casa? Então isso faz uma diferença muito grande. O que você não pode ser nessa escolha, quando você vai escolher o que fazer, não seja uma porta. Única coisa que você não pode ser, uma porta. Eu estava conversando com o Uber e ele estava contando para mim que ele fez um investimento no imóvel também. E ele estava pagando, que ele ia pagar R$1.000 de parcela, que ele já tinha dado entrada, que ele ia pagar 2 parcelas por mês. Eu falei, você tem reserva? Ele falou, ainda não. E eu falei, e sua família, como tá com isso tudo? Ele falou, quando minha mãe entrou no decorado, ela já começou a chorar, não sabia o que fazer, me abraçou, já me perguntou por que eu não comprei o apartamento maior. E aí eu entendi. Eu entendi a jogada. Quando você entra num decorado com 50 mil no bolso, isso não é estratégia, isso é emoção. É uma armadilha com ar-condicionado. Isso não é você pensar racionalmente no que você está fazendo. Você tem 50 mil, que você juntou sua vida inteira. Você pega esse dinheiro e entrega, você já não tem mais o que fazer. Você já está algemado, você se algemou. Primeiro que você não consegue mais sair do seu emprego, você não consegue mais tomar riscos na sua vida, você não consegue fazer negócios, porque você tem um passivo agora. Você precisa pagar um apartamento até o final. Então você não pode fazer muita coisa mais. Ganhar menos já não é mais uma opção. Se você for para uma empresa que está começando, então se você fosse pegar o Facebook no começo, você não poderia. Você não pode porque você já está preso num apartamento ali até o final de 20 anos. Então você não poderia curtir algumas oportunidades, tá? Então fazer isso já seria uma roubada. Então toma cuidado na hora de tomar uma decisão por impulso. Não seja emocionado, tá? E não fica colocando na sua cabeça vieses do que você quer acreditar. Não fica ouvindo vídeos do que você quer acreditar. Ouça opiniões diferentes do que você acredita, tá? Porque isso é muito importante. Eu tenho um receio muito grande de ficar preso num sonho rodado de 4 paredes. Isso me faz travar um pouco na hora de comprar. Então eu prefiro curtir o aluguel, me dá liquidez, me dá força para eu fazer negócios, eu posso tomar mais riscos, eu fico mais tranquilo. Se um dia eu tiver que adequar meu estilo de vida para baixo, eu consigo, porque eu não estou preso a essas paredes. Tudo tem seus prós e seus contras. Se o proprietário precisar do apartamento, eu preciso sair? Preciso. Esse é o contra. Como eu ter meu apartamento, tem seus contras. Tudo tem seu pró e seu contra. Tem certo e errado, Gabriel? Claro que não. Tem o seu momento. Tem o que você acha certo. Se eu tivesse filhos, se eu estivesse numa fase da minha vida que eu quisesse ter filhos, seria totalmente diferente a minha opinião. Eu gostaria que meus filhos estivessem perto da minha mãe, eu queria estar mais próximo de outras coisas, eu queria que ele estivesse mais próximo do colégio dele, não queria mais ficar me movimentando. Eu não posso correr o risco do proprietário pedir o apartamento de volta e eu não estar mais perto da onde eu gostaria.
né? Eu quero que ele tenha pessoas por perto dele. Então, tá vendo como muda totalmente o contexto? Tá vendo como que você pegar um contexto de 30 anos atrás e colocar aqui muda tudo? Muda totalmente o que a gente estava pensando aqui? Então, é importante a gente analisar. Eu fiz uma mentoria pensando nisso também, para a gente ver o que é certo para você. Como que a gente pode pensar no seu planejamento financeiro? O que dá certo para você comprar aqui 5 anos, 3 anos, aqui 15 anos? O que realmente é o seu sonho e não o dos outros? O Manifesto 8 é um manifesto onde você fala que finalmente as coisas vão mudar para você financeiramente. O link está aqui embaixo, se inscreve, entende, porque eu tenho certeza que o contexto pode ser diferente para um monte de coisa, mas que você tem que ter um planejamento financeiro, isso é um fato. E você? O que você acha certo? Você já comprou? Você acha certo investir? Você acha uma besteira ficar pagando aluguel? Eu quero saber sua opinião. Eu acho que é um assunto que a gente pode ficar horas conversando sobre isso, mas é extremamente sensível. A gente fala de sonhos, nós falamos de gatilhos da infância e eu quero saber sua opinião sobre esse tema tão importante e eu te espero no próximo vídeo.